Salve, salve nação tricolor! Vamos que vamos para mais um vídeo com notícias e informações do São Paulo. Amanhã, quinta-feira, é o grande dia, o dia de fazer história. O São Paulo encerrou os preparativos para o duelo de amanhã contra a LDU, focando na classificação e precisamos reverter um resultado que não é assim tão impossível, mas vai ser difícil e estou confiando demais que o São Paulo vai conseguir reverter esse resultado contra a LDU. E o nosso estádio Morumbi já começa a criar corpo, criar uma cara com algumas faixas já sendo colocadas no estádio no dia de hoje, em busca da quarta Copa. A frase de impacto do nosso treinador Hernan Crespo, onde a perna não chegar, o coração vai alcançar, e certamente amanhã é dia do coração alcançar a classificação. E nessa última foto vocês estão vendo ali alguns acessórios, aparentemente são bandeirinhas que a torcida organizada já está preparando para a festa de amanhã. Já é comentado que a noite de quinta-feira no Morumbi será marcante e de muita festa, basta agora os nossos jogadores representarem dentro de campo. E antes de dar continuidade com o conteúdo de hoje, peço para você subir o likezão, se possível agora, que ajuda demais. Se você não gostar do vídeo, no final você tira o like e a sua inscrição para você ainda que não é inscrito do canal Teclas Daniel. Dá aquela força, se inscrevam, e assim que o canal atingir 220 mil inscritos, eu vou presentear uma pessoa que participa aqui para ganhar um presente, uma camisa do São Paulo, e você aí pode ser o escolhido. Quero te convidar também para baixar o aplicativo Flat Score, que é o melhor aplicativo, um dos melhores aplicativos de futebol e do mundo, mais completo para você e que não te deixa na mão, tá? Aqui, ó, só para você ter uma noção, os duelos de hoje da Libertadores, tem Palmeiras e River Plate às 9h30 da noite. Eu volto aqui, jogo de amanhã, os jogos no caso de amanhã, quinta-feira, São Paulo e LDU, às 7 da noite na nossa casa, e tem também depois às 9h30, Estudiantes e Flamengo. Então, rapaziada, baixa o aplicativo lá que certamente você vai curtir demais, tem notícias também, ó, de todo mundo, tá? Aí você não fica de fora de nada que acontece, tem tudo aqui ó, em um único lugar para você. Você também pode favoritar o seu time do coração, as equipes, né, que você quiser seguir e tal. Os jogadores também você consegue favoritar. Por enquanto eu favoritei aqui para mostrar para vocês o Marcos Antônio, o Rafael e também o Rafael Tolói. Daí você consegue acompanhar tudo o que acontece desses jogadores, tá? E aqui as notícias também principais aqui do Brasil. Vou deixar para vocês o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Faça o download, é gratuito. No dia de hoje, alguns portais noticiaram e gerou até uma certa dúvida entre torcedores são paulinos de que o estádio não estará completamente lotado nesta quinta-feira. Mas isso não é por conta da nossa torcida, isso gerou uma certa dúvida para quem viu somente a manchete. Isso é por conta da torcida da LDU. A LDU tinha como direito cerca de 3.600 ingressos, porém solicitou ao São Paulo somente 500. E desses 500, até o momento, segundo a reportagem da ESPN, foram vendidos cerca de 50 ingressos. Então ficaria mais ou menos ali um buraco no estádio, né? Talvez naquela imagem que pega com drone e tal, mostrando o estádio, ficaria ali esse buraco, mas é por conta da torcida da LDU. E não por conta da nossa torcida, tá, rapaziada? Então, a festa está garantida com os nossos torcedores que certamente empurrarão o São Paulo para a classificação da Libertadores. E aí, você está empolgado, está confiante? Você vai no jogo ou não? Onde você vai assistir essa partida? Se possível, comenta aqui embaixo para a gente ver o relato da nossa torcida, pessoal. Vamos lá, continuando então para as informações do São Paulo. Luiz Gustavo, Oscar e Lucas devem estar relacionados para essa partida. Devem não, estarão relacionados para essa partida, caso não aconteça nada de hoje para amanhã, tá? Então, a tendência é que Oscar, pelo menos o Oscar, inicie como titular nesse jogo, cara. A sua opinião, se é válido ou não o São Paulo colocar o Oscar, que não joga desde aquela partida contra o Corinthians, onde ele sofreu a lesão que acabou quebrando 3 vértebras, né? Mas o Oscar se recuperou, treinou bem nos últimos dias, não vem sentindo dores e deve iniciar como titular nesta quinta-feira. Eu acho, pessoal, que pegando a questão de qualidade que o Oscar tem e tal, o investimento feito no atleta nessa temporada,
que até o momento não deu nenhum retorno esportivo ao São Paulo. Eu acho que nesse momento, se o jogador está bem, se sentindo bem e conhecendo a qualidade que ele tem, né, e o que representa esse jogo, eu acho que vale o risco, tá? Vale ali a tentativa de você colocar o jogador para essa partida, visando também até a experiência dele. O Rodriguinho, infelizmente, assim como outros jogadores também na última partida, não jogaram praticamente nada. Então, esse é o jogo para a gente até cobrar o Oscar, para mostrar alguma coisa para a gente, que até o momento ele não mostrou nada para nós torcedores e para o São Paulo. Então amanhã é o dia desses caras jogarem o que não jogou até agora. Então no caso do Oscar, que vem treinando já há um certo tempo, né? O Lucas começou a treinar essa semana, fez poucos treinos. Eu acho que o Oscar pode estar melhor preparado para esse confronto, tá? O Rodriguinho, a gente contou muito com ele na última partida contra o Santos, sumido, sonolento, não jogou nada, totalmente assim, sem interesse na partida, não mostrou o seu valor para entrar nesse jogo importante, nesse jogo grande. Então, no caso do Oscar, eu apostaria nele. Começaria com ele, deixaria o Rodriguinho para ser ali já uma peça para entrar no segundo tempo, né? Para dar uma opção com mais gás e tomara que entre com vontade o Rodriguinho, que ele já mostrou que tem qualidade. Então, o problema dele é que ele entra às vezes muito sonolento e dormindo na partida, né? Na questão do Lucas, ele só pode entregar estourando 20 minutos. Então, talvez ali a partir dos 30, deixar uma opção ali, uma vaga para o Lucas entrar, eu acho viável. Para iniciar, não. Mas amanhã, dependendo do contexto da partida, cara, eu colocaria sim o Lucas a partir dos 30 minutos mais ou menos, ali 25, mais ou menos nessa faixa, eu colocaria sim o Lucas para jogar, tá? Ele estando bem, rapaziada, é um jogador diferente, é um jogador de talento que temos no elenco. Então, se ele pode entregar 20 minutos que seja, eu colocaria sim para jogo, mas somente no segundo tempo. No caso do Luiz Gustavo, cara, eu nem levaria amanhã, para falar a real, porque é um setor que a gente nem precisa de jogadores. Então, ele estará relacionado, talvez ali o papel dele de líder do elenco e tal, experiência pode ser importante, tá? Mas para jogar amanhã, eu não colocaria jamais o Luiz Gustavo. Então ele deve estar também à disposição no banco de reservas. E aí, para você, o Oscar merece ser titular nessa partida? Tá certo ele entrar? Comenta aí, lembrando que é uma provável escalação com ele, tá? Para iniciar a partida ainda não está nada confirmado. E durante a gravação aqui do vídeo, chegou uma informação para nós de que Marcos Antônio pode ser desfalque do São Paulo para iniciar a partida de amanhã. Ainda tem uma dúvida se ele poderá ficar no banco de reservas. O que aconteceu com o Marcos Antônio? O jogador sentiu problema muscular e não treinou nos últimos dias e pode ser desfalque do São Paulo, tá? Então, mais um problema aí pra gente, hein? É impressionante. Chega dia do jogo, começa a surgir informações que a gente não esperava tanto, né? E o Marcos Antônio vem sendo uma peça muito importante nessa temporada do São Paulo. Se o São Paulo iniciar sem Marcos Antônio, o São Paulo perde muito no meio de campo, infelizmente. E a LDU chegou no Brasil e treinou no CT do Corinthians. Até o perfil oficial da LDU fez uma publicação mostrando a bandeira do Corinthians ali no estádio, né? E representantes também da LDU estiveram no dia de hoje lá no Morumbi, para ver o gramado e tal, né? Para sentir um pouco o clima do local da partida. Meus amigos, a decisão já começou. E hoje, infelizmente, não conseguimos trazer para vocês a provável escalação do São Paulo. Tudo está sendo guardado com um sigilo e é assim que tem que ser mesmo, né? Tem essa dúvida do ataque, se entra Dineno junto com o Luciano, se é Rigoni e Luciano, não sabemos, não temos essa provável escalação. Surgiu somente aí essa chance do Oscar iniciar a partida, que eu também tenho assim até uma dúvida de que ele vai iniciar por conta do tempo que ele está parado. Mas nessas horas, em momentos assim, precisa ter aquele esforço e fazer uma certa loucura, senão, se você entrar na mesmice ali, você infelizmente não vai conseguir a classificação. E sobre o esquema da partida, pessoal, quero até fazer uma pergunta para vocês. Se você acha que seria válido o Crespo testar uma linha de 4, tirar o terceiro zagueiro, preencher um pouco mais o meio de campo nessa partida, já que o São Paulo pode perder o Marcos Antônio para iniciar o jogo.
se seria uma opção você ter uma linha de 4, sendo que a LDU certamente vai picotar o jogo, certamente não vai vir aqui no Morumbi e tentar incomodar a gente na questão ofensiva. E com isso, né, com essa postura da LDU ficando um pouco mais atrás e deixando a bola com os nossos zagueiros, o São Paulo para mim vai perder muito, porque é bem capaz do Sabino querer criar ali, se começar o jogo, né, como titular, o Arboleda inventar, o Alan Franco sair jogando. Seria o ideal você ter ali uma variação tática nessa partida, né? Eu acho que 3 zagueiros para esse jogo não seria muito interessante. Então, amanhã o Crespo ele vai precisar mostrar o seu valor, mostrar a sua força, a sua inteligência como treinador para tentar reverter esse resultado. Não adianta você terminar o jogo amanhã e morrer com 3 zagueiros, 3 volantes, não adianta. Amanhã é dia de você buscar gols. Então, eu acho que o São Paulo não vai sofrer muito. Então, para isso, eu, né, como treinador, se eu fosse treinador, eu abriria a mão para esse confronto dos 3 zagueiros, porque eu acho que não vai ser muito necessário. Aí você pode ter mais um jogador de meio de campo, segurar um pouco o Enzo, que deve iniciar como titular. O Enzo é bem provável que inicie, tá? E o Mailton também pelo lado direito, na lateral do São Paulo como ala, se tiver os 3 zagueiros. Então, algumas peças já são certas que iniciarão a partida, né? Igual eu citei agora para vocês. Mas eu acho que para esse jogo o Crespo ele poderia mudar um pouco o esquema tático. Quero saber a sua opinião, ou deixa da forma que está mesmo. Comenta aqui embaixo, tá? E o Enzo Dias, pessoal, ele foi entrevistado para falar um pouco dessa decisão. E ele falou o seguinte, olha só que legal, abre aspas. É um jogo importante, como todos de Conmebol Libertadores, e especial. Temos que reverter uma situação. Tomamos 2 gols fora de casa, apesar que vínhamos jogando bem, mesmo fora de casa. Mas temos a sorte de ter esse jogo na nossa casa, com a nossa torcida, no nosso estádio, onde estamos sendo muito fortes. Vamos usar todas as ferramentas possíveis para reverter essa situação. Temos que reverter na nossa casa, disse Enzo Dias, destacando aí a força da torcida do São Paulo e uma certa confiança de que o São Paulo vai conseguir reverter esse resultado. Bom, pessoal, é isso. Torcer agora que nossos jogadores representem a nossa instituição, os nossos torcedores e que consigam a classificação para a próxima fase da Libertadores. Vou ficando por aqui, espero vocês amanhã feliz com a classificação do São Paulo no pós-jogo aqui do canal. Fechou? Tamo junto, abraço!